Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre umas experiências profissionais que eu tive. Eu sempre gostei de trabalhar, né? Meu primeiro emprego acho que foi com 17 anos. Desde lá eu nunca parei, só fiquei alguns meses sem, quando eu voltei do intercâmbio. Morei alguns meses para conseguir achar meu emprego até que eu entrei no aeroporto. E agora, né, com essa doideira que o mundo está passando, aqui no Brasil tá bem complicado também de emprego. Ano passado, em 2019, eu tava numa empresa, já fazia um ano e alguns meses, e era uma empresa muito legal, eu gostava muito de trabalhar lá. Pessoal, gente boa, horário flexível, não tinha aquela cobrança, aquela coisa maçante, geralmente que tem nas empresas. Não precisava bater o ponto, você ia com qualquer tipo de roupa. Era bem tranquilo. O pessoal era um amor também, pessoal super simpático e tudo mais. Era muito gostoso de trabalhar lá. Era muita zoeira, assim. E é o tipo de empresa que eu gosto de trabalhar. Uma coisa mais livre, né? O problema era muito longe. Eu pegava ônibus, metrô e trem, andava 1,5 km mais ou menos pela Marginal, quando eu não conseguia pegar o fretado, que era gratuito. E eu já tava com uma ideia de ir para os Estados Unidos, porque minha prima tava morando lá, um primo meu tava lá estudando, e eu falei, é uma ótima oportunidade para fazer intercâmbio, né? Ficar alguns meses lá, consigo ficar 6 meses com visto de turista, e é isso. Aí comecei a me programar, falei, vou ver um curso lá, vou estudar, caso não der certo eu fico turistando só e venho embora. E aí eu pedi demissão dessa empresa que eu tava, fiquei triste e tal, mas eu precisava abraçar essa oportunidade que eu tava tendo, de ir pra fora de novo. E aí eu peguei, pedi demissão, cumpri lá o tempo que faltava eu ficar e fui para os Estados Unidos. Só que quando eu fui eu já sabia que infelizmente não ia dar certo para estudar. Quando eu pedi demissão, eu tava vendo de fechar um curso. Mas aí depois eu acabei indo em setembro e o curso já não existia mais, porque era curso de verão. A prima tava procurando casa, achou uma casa, ia se mudar, só que deu problema e ela não conseguiu casa, porque o meu intuito era ficar na casa da minha prima que estava morando lá nos Estados Unidos. Mas infelizmente ela não conseguiu a casa, então ela teve que continuar na casa da irmã dela. E aí eu falei, quer saber, não vai dar certo agora, eu vou então passear, né? Não tinha o que fazer, fui passear. Eu voltei, continuei com os meus freelances, que eu tinha bastante contatos, fazia bastante serviço de freelance. Continuei nessa de freelance, né? A grana começou a pesar um pouco, comecei a procurar emprego formal, né? Empresas novamente. Consegui uma, eu vi lá que era freelance. E eu fui até a empresa e o cara falou que queria fazer um teste de 1 mês comigo como freelance, trabalhando das 9 às 2. Caso eu me desse bem e eu gostasse, eles também, eles iam me contratar. Só que assim, o cara era muito gente boa, a empresa era relativamente perto, o salário era ok, pelo menos o de freelance, o outro eu não sabia quanto seria. Era uma empresa bem pequena, só que infelizmente eu não gostei do lugar. Eu não gostei das pessoas, tem um pessoal muito mal educado, só tinha 2 pessoas legais que cumprimentavam, o resto, tipo, whatever. O lugar era fechado demais, era uma casa, beleza, gosto de casa, assim, acho diferente. Só que era uma casa bem fechada e um ficava de frente pro outro, assim, não podia ouvir música, não podia falar alto. Você era tipo um robozinho mesmo. E o serviço eu acabei não gostando porque ele não me explicou direito o que era pra fazer. Todo dia eu mostrava o que eu tinha feito, os textos que eu tinha feito, e ele ficava de dar um feedback e não dava. Isso foi segunda, né, que eu entrei. Quando foi sexta-feira ele me demitiu, mas ainda bem que ele me demitiu, porque eu já tava na última etapa, né, de outra empresa. Ele me demitiu, ainda bem, não precisei pedir, porque eu não gostei de lá e eu tava vendo outras oportunidades melhores. Mas aí ele falou assim que também os textos que eu tava fazendo não batia com o que ele queria, e que eles precisavam de muito conteúdo, então eu ia contratar um editor profissional e tal, e aí ele ia pegar meu serviço como freelancer. Eu falei, ainda bem, é isso que eu quero mesmo. Infelizmente, a outra empresa não me chamou, mas aí eu consegui entrevista em outra. Dia seguinte que eu fiz a entrevista, eles já me chamaram e me contrataram. Na hora da entrevista,
Foi num café, porque a empresa é totalmente online. Antes desse negócio aí, desse rolo aí que nós estamos agora, que tá todo mundo em casa. Foi antes disso. A empresa já era online, já era home office. Eu gostei muito disso, porque eu falei, nossa, vou ter liberdade. Era das 9 às 2 só, pra ficar em casa, e um salário legal. E PJ, né, eu já tenho MEI. E eu adorei, a entrevista foi num café, eu falei, nossa, que moderno e tudo mais. Eles pediram pra fazer uma redação, eu fiz. E aí no dia seguinte eles me ligaram falando que eu passei e que sexta ia ter uma reunião presencial com todo mundo e eu começava na segunda-feira já de casa. Conheci a galera, todo mundo jovem, eu falei, nossa, me encontrei, pessoal, gente boa, simpática, entrou eu e mais umas 3 pessoas. Nossa, adorei. Aí segunda eu fui lá no café de novo, que eles me passaram todas as coordenadas do trabalho. E aí, beleza, na terça eu comecei de casa. E era legal, era bastante contato pelo WhatsApp, né? Tudo online e tudo mais. Normal, a primeira semana foi show. Aí na outra semana, na segunda-feira, eu já mandei o conteúdo lá pra minha chefe e ela demorou pra responder. Aí depois ela falou assim, ah, vou ver e te falo. E não falou nada. Aí no dia seguinte eu fiz de novo, mandei mensagem, perguntei se ela podia ver, se ela viu o conteúdo anterior. Nada. Aí eu falei, tá estranho. Ontem ela já não falou comigo, hoje também não. Aí no dia seguinte, quarta. Aí eu falei, nossa, de novo. Mandei mensagem lá, ninguém nem aí. Aí eu falei, caramba, vou ser demitida. E no final do dia, o sócio dela falou, ai, amanhã a gente tem uma reunião online e tal. Pelo Hangouts. Aí conversou eu, ela e o sócio dela. Nem foi por vídeo, foi por voz. Porque essa empresa tava em transição, né? Ai, Melissa, a gente não vai lançar a plataforma de conteúdo agora, a gente tá vendo isso pra depois do carnaval. A minha empresa aqui, que é amiga, que é sócio e tal, falou pra gente não lançar agora, então a gente tá meio perdido, não sabe o que fazer, a gente vai dar um tempo nos conteúdos. Caso a gente for lançar essa plataforma, a gente te chama depois, mas a gente não quer ficar te segurando, a gente gostou dos seus textos, mas a gente vai ter que te desligar, porque a gente ainda tá meio confuso, não sabe o que vai fazer, mas eu espero muito que você volte e tal, a gente vai resolver isso e aí eu entro em contato. Pra mim foi uma desculpa, por quê? Porque eu acho que eles já estão com a plataforma de conteúdo, já estão com outra pessoa, e tudo bem, talvez no começo eles não sabiam direito o que fazer, mas esse negócio de, vou te contatar depois, espero que você volte, tipo, nunca mais falaram comigo. Eu não sei dizer se eles não gostaram dos meus textos, porque eu fiz, eles pediam alteração, eu alterava, tá ok. Aí o cara da empresa amiga, tá ok. Então, pra mim, tava ok, né? E isso, gente, foi umas 2 semanas depois que eu saí desse primeiro emprego que o cara tinha me demitido. Ou seja, eu trabalhei de segunda a sexta em um, na outra semana fiz entrevista, aí da outra comecei a trabalhar, fiquei 1 semana e meia nesse segundo, fui demitida de novo. Eu falei, gente, não é possível, já 2 empregos que eu não fico. Será que eu escrevo tão mal assim? Será que eu sou tão ruim assim? Aí eu falei, não é possível. Aí beleza, consegui 2 entrevistas na minha cidade, em Guarulhos. Fui fazer a entrevista, nossa, era 8 minutos a pé de casa, perfeito. Só que o problema é que o salário era muito baixo, era tipo mais de R$1.000 a menos do que eu ganhava no meu último. Eles adoraram, falaram, meu, você pode começar amanhã e tal? Aí eu falei, posso, só que eu tinha... De lá eu ia em outra entrevista. E a outra eu tava muito mais interessada, porque eu ia ganhar muito mais. Falei, posso? Porque eu falei, melhor do que ficar parada, né? Beleza, saí dessa, fui na outra entrevista. Nossa, eu dei meu sangue. Eu falei, eu vou dar meu sangue pra eles me contratarem. Fui super simpática com eles, falei tudo e tudo mais. Aí a mulher pediu pra eu mandar os textos. Aí eu falei, tem como? Falei pro cara na entrevista. Tem como você me dar a resposta até amanhã? Porque uma empresa me chamou pra trabalhar amanhã já. Só que eu gostei mais de vocês. E tá, vamos ver e tal. Isso acho que era quarta-feira. Aí na quinta eu comecei a trabalhar na outra empresa, que era perto de casa, mas que eu não queria porque o salário era pouco. E trabalhei o dia inteiro lá. E aí essa empresa que eu gostei me ligou. Você passou e tal, pode começar segunda? Claro, com certeza. Só que eu ainda não tive coragem de contar pra essa empresa que eu tinha começado. No dia seguinte, eu ainda trabalhei pra essa outra empresa. Trabalhei de casa, né, porque aí foi a época, em março, a época que todo mundo começou a ir home office. Comecei a trabalhar de casa e a mulher pedindo meus documentos que ela queria me registrar. Eu falei, nossa, não dá pra enrolar mais, né? Porque, gente, eu não sabia como falar, entendeu? Eu pensei, vou falar sexta-noite ou sábado, que aí não é horário comercial e tal, mas aí não deu. Eu tive que falar pra ela na sexta, na hora do almoço. Gostei muito aqui de trabalhar esse 1 dia e meio com vocês.
Mas infelizmente eu não vou poder continuar porque eu recebi a resposta de uma que eu queria muito. Eu fiquei com o coração partido de fazer isso, porque o povo era muito gente boa, a empresa era legal, mas tipo, eu não ia durar muito lá porque não tinha estímulo, sabe, de salário. Eu peguei com a menina, não, tudo bem, beleza, e comecei nessa outra empresa. Gente, empresa perfeita. O prédio que eu comecei home office já, mas a entrevista eu fiz no prédio, né, porque ainda não tava, né, o povo de Quaren, né. Eu adorei eles, eu adorei o prédio, era perto de casa também, dava pra ir a pé, tipo 10, 15 minutos no máximo eu ia levar a pé, perfeito, né? Meu sonho, trabalhar do lado de casa. O serviço era perfeito, era o que eu queria, na área de marketing digital. Ia fazer textos SEO, ia fazer textos para e-book, roteiro, pauta de vídeo, mexer no WordPress. Ixi, muita coisa assim que eu gostei muito de fazer. E coisas que eu queria aprender, porque ela me pegou crua, né? Eu só sabia textos SEO, mas eu não sabia, tipo, fazer as outras coisas e tal, landing page. Então eu aprendi muito nessa empresa. Só que o que aconteceu? Adivinha? Por causa, né, dessa... Eu não posso falar, tipo, palavras aqui porque o YouTube, né? Por causa disso tudo que estamos vivendo, com 3 semanas de serviço... Sim, gente, eu fui demitida, acredita? Dessa vez eu acho que não é porque eles não gostaram de mim ou do meu serviço, creio eu, espero que seja. Mas eles falaram que era porque estavam entrando em crise. Sim, eles tiveram que demitir eu e mais 3 pessoas e cortar os salários de todos, ou diminuir os salários de todos que iam ficar lá. Aí eles me pagaram lá, só que faltou uns dias eles me pagarem. E eu fui cobrar e ele falou assim que eles não tinham dinheiro pra pagar. Fui cobrar uma semana depois. Falei, faltou esse valor. Ele falou assim, infelizmente tem 6 clientes aqui que não estão pagando, a gente não tem como te pagar. Aí eu falei, tá, tudo bem e tal. Mas eu vou cobrar ainda, né? Isso foi em abril. Eu fui demitida de 3 empregos em, tipo, em menos de 2 meses. Todos eles eu não cheguei a ficar nem um mês, cara. Você tem noção que eu levei 3 demissões, tipo, de fevereiro até abril? 3 demissões. Eu, assim, estou em choque ainda que eu passei por isso, cara. Eu falei, deve ser algum karma. Agora, o que eu tô fazendo? Eu tô na luta, né? Tô fazendo freelance, procurando mais freela, procurando emprego fixo. Mas tá todo mundo sendo demitido agora, tá difícil contratarem. Estou gravando esse vídeo em junho já e até agora nada. Desejo força pra mim. E pra todos vocês também que estão nessa luta aí. E essa foi a história da zica dos empregos. Tipo, eu já tinha sido demitida antes e tal, mas 3 demissões de 3 empresas diferentes em 2 meses, assim, foi muito pra minha autoestima. Mas assim, esse último, eles foram muito fofos, explicaram a situação e tal, fez chamada de vídeo, conversou uns 40 minutos comigo. Então, eu acho que realmente foi por causa, né, dessa crise que estamos vivendo. Levei pra esse lado. Estou procurando outro agora. Obrigada, gente, por assistir. Deixa nos comentários se vocês tiverem alguma dúvida, tá bom? E é isso, se inscreva no canal, ativa o sininho aí, porque o YouTube não entrega todos os vídeos. Agora, se você ativa o sininho, vai chegar sempre notificação pra você. Beijo, tchau e até o próximo.